a vida? A vida é uma maravilha. Quem aqui conhece essa? Tem uma partezinha, né? A vida é uma maravilha. Essa pergunta ela é muito importante. Essa pergunta ela é muito importante, já. Essa pergunta ela é muito importante porque o tema da nossa conferência, ela é a nossa vida, a nossa morte e a nossa nova vida. Aí de que adianta a gente vir falar sobre a nossa vida se eu nem sei o que é a vida? E vamos falar sobre a nossa vida, tá? Mas antes de falar sobre a nossa vida, a nossa morte e a nossa nova vida, eu te pergunto, o que é a vida para você? Quem tem coragem assim, de levantar a mão e falar alguma coisa? O que é a vida? Se ninguém tem para falar, talvez ou porque não sabe ou porque está em dúvida, né? Não tem resposta, pior que tem resposta certa. Eu ia falar que não tem resposta certa, mas tem uma resposta certa sim para essa pergunta. Eu queria colocar um vídeo para vocês verem. Quem aqui conhece, levanta a mão, quem conhece o filósofo Clóvis de Barros? O filósofo Clóvis de Barros. Ninguém conhece? Gente, o Clóvis? Ninguém? Tá bom. É importante conhecer Jesus. A gente vai ver rapidinho um trecho dele, e ele fala, ele recebe uma provocação filosófica sobre essa pergunta, que vai nortear o nosso sermão. E olha só, pode soltar. O que é a vida? Olha o desespero. É uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Falou e não falou nada. Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Ou seja, tá bom, gente, o vídeo tem 2 minutos e ele vai ficar perguntando o que é a vida. Tem uma hora que o outro filósofo ele fala de uma forma simples: Clóvis, me responde, o que é a vida? E ele fala no final: eu não sei. E eu te pergunto nesse momento, deixa eu tirar as coisas do bolso aqui para ficar mais à vontade, igreja. E eu te pergunto nesse momento, o que é a vida? É isso que nós viemos fazer nessa noite. Nós viemos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa vida. Nós viemos entender o que é a nossa vida e como que a gente vive uma vida que Jesus disse lá em João 10:10. A palavra de Deus diz que nós viemos desse mundo para termos vida e vida em abundância. Só que infelizmente, por conta da ignorância, por falta de conhecimento, a gente tem vivido uma vida aquém. E infelizmente os filhos das trevas muitas vezes estão vivendo uma vida muito melhor que os filhos da luz. Muitas pessoas estão vivendo uma vida talvez aparentemente mais feliz, mais produtiva, mais próspera, e a gente está perdendo os nossos jovens por conta que nós não sabemos responder uma pergunta simples para eles. Olha, a vida é isso, filho, a vida é isso, isso, isso e isso. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nessa noite a gente está tendo um encontro com Deus. Quem é que acredita que Deus está aqui? Levanta a mão. Que bom, porque a palavra de Deus diz que aonde Deus está, as coisas mudam. Aonde Deus está, as coisas não vão continuar a mesma. Então eu declaro em nome de Jesus que essa noite a gente sai daqui transformado. Porque uma coisa que eu me revoltava antes era a gente vir para a igreja, entra sábado e sai sábado e é a mesma coisa, parece que nada mudou. Caramba, quando Jesus chegava no ambiente, tudo mudava. E se Jesus está aqui, que nem a gente levantou a mão, então a gente precisa sair daqui diferente. Não tem como a gente ter um encontro com Jesus e sair do mesmo jeito. Para você que está assistindo a gente online, aperta o botãozinho assim, do like, que você vai ajudar muito. E tem como você compartilhar nos grupos do WhatsApp. Chama o pessoal, porque a gente só está começando. Essa foi as boas-vindas, gente. Começou a nossa conferência. E a gente vai entender um pouquinho nessa noite o que é a vida. João 10:10 a gente falou. E a gente vai ver um texto. Passa aí. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vamos ver. Em João 14:6. Isso, olha só.
Os filósofos não sabem responder uma pergunta simples, mas graças a Deus que nós temos um manual da vida. E o que a palavra de Deus fala que é a vida para nós? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e o quê? Então o que é a vida? O que é a vida? Jesus é a vida, é simples. Olha que negócio. Meu Deus do céu, mas que dificuldade para a gente responder o que era a vida. Está lá, está escrito. A maioria já ouviu esse texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora se prepara. Quantos aqui já falaram assim, ó, não precisa levantar a mão. Que inferno que está essa vida. Meu Deus, que vida difícil. Nossa, que vida horrível que eu vivo. De tabela, o que você está falando? Jesus, você é um inferno. Jesus, como que você é horrível? Ou não faz sentido isso, gente? Se Jesus é a vida, e eu falo que a minha vida não presta, que eu falo que a vida está difícil, que a vida é sofrida, que a vida é tudo de ruim, que a vida, meu Deus, não sei porque eu vim nesse mundo e reclama da vida, isso fala uma coisa para você nessa noite: você não conheceu a Jesus. Isso deixa bem claro, porque você não conhece a vida. Você talvez tenha a teoria da vida, sabe o que significa a teoria da vida, como os filósofos, muitas vezes sabem o que é a teoria, só que você não conhece a vida, porque se você conhecer a vida, o nosso Deus não é um Deus horrível. Então para pensar, se você em algum momento na sua vida reclamou da sua vida, é porque você ainda não conheceu aquele que é a vida. Ok. Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Existem duas linhas de pensamento, ok? Na questão da filosofia, nós temos a história. A história em si, a gente... Enfim, tem aquela história... Vamos voltar aqui, calma. Pronto. Nabucodonosor sonhou com uma estátua. Coloca a estátua aí, por favor, produção. Nabucodonosor sonha com uma estátua. Ok? Aquela estátua representa todos os reinos do mundo. Nós que aqui estamos, sofremos influência de todos esses reinos. E todos esses reinos trouxeram para nós alguma coisa. Nós temos vestígios desses reinos. Então, se a gente for olhar para a política, as pernas de Roma influenciaram demais a nossa política hoje, os advogados e tudo mais. E a parte da cintura, que é a Grécia, eles influenciaram e muito a nossa ciência, a nossa filosofia, a nossa forma de pensar na vida. E o próximo slide fala um pouquinho sobre o conhecimento. Então, hoje em dia, a forma como a gente vê o mundo, filosoficamente, e entendendo ele, está bem voltado com o que os gregos falavam. Pode passar mais um, tem aquele letra em grego. Isso, olha só que interessante, o que os gregos viam, como que eles viam o mundo. Do latim, conhecer ou saber, vem dessa palavra aí, ó, que é gnosken. E o que isso aí significa, Misael? Vamos entender na prática. Para os gregos, na época, para eles conhecer de alguma coisa, eles estudavam sobre algo. Grandes pensadores, filósofos, sabe? Platão, Sócrates, homens incríveis, e realmente foram muito importantes para o nosso mundo. Então eles entendiam sobre algo, eles falavam: agora eu entendo, eu conheço. Eu aprendi sobre banana, sei como é que é, aonde que ela é, como é que faz, estudei tudo sobre isso, agora eu sou um conhecedor dessa cultura, dessa fruta. Mas para os hebreus, o conhecimento é um pouquinho diferente. Quem trouxe Bíblia, abra aí em Gênesis 4:1. Gênesis 4:1 vai trazer uma forma diferente da gente ver a palavra conhecimento. Olha só o que a Bíblia fala do conhecer, e vocês vão deduzir se é a mesma coisa que os hebreus. Detalhe: o Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho Testamento em hebraico. E Gênesis 4:1 fala assim, ó: e conheceu Adão Eva. É a mesma coisa de estudar? É o mesmo significado que a Bíblia está falando desse conhecer? Vamos continuar vendo aqui, ó. E a sua mulher, e ela concebeu à luz a Caim.
É um pouquinho mais profundo, né? Esse conhecimento hebraico. O conhecimento hebraico, ele está voltado no provar. Isso, obrigado. O conhecimento hebraico, ele está ligado no provar. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O problema é que a gente aprendeu a conhecer a Deus na teoria. O problema é que a gente aprendeu a sentar aqui no banco da igreja e ouvir falar de Deus e não provar de Deus. O problema é que a gente ouve falar de um Deus, mas a gente não provou de um Deus. A gente estudou sobre Deus. Tem minha amiga teóloga aqui, fez escola missionária comigo. Estudamos sobre Deus, aprendemos sobre grego, hebraico, aprendemos sobre a Septuaginta, um monte de coisa. Ótimo, é importante. Só que mais importante do que você conhecer na letra é você provar. Por isso que o salmista ele fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele não está falando assim, entendam, olha, filosofem, entendam que Deus é bom. Ele está falando prova. E aí a gente vê em outro texto Deus falando assim: fazei prova de mim, me provem. Porque se vocês provarem como a vida é, se vocês provarem como Deus é, vocês vão saber que Deus é bom, que Deus é amor. Só que infelizmente nós temos muito essa questão grega, e nós aqui, eu falo nós mesmos aqui, de entender, Deus é amor. A Bíblia é uma carta de amor, certo? Todo mundo, alguém já viu esse termo? Uma carta de amor, que lindo. Você já recebeu uma carta de amor? Já recebeu, amiga? Como é que foi quando você recebeu a sua carta de amor assim? Fala um pouquinho. Gostou de receber uma carta de amor? Quando você leu, sentiu uma coisa boa? E se você lesse uma carta de amor que eu recebi de uma pessoa que gosta de mim, você ia ler e ia gostar? Vocês estão entendendo, gente? O problema é que a gente está dando esse livro aqui como se fosse uma carta de amor para o Pedro, para o Paulo, para o João. Dá até sono. Tem que ler, né? Vamos lá fazer um no bíblico, porque precisa ler. Como se fosse algo assim forçado, porque não é uma carta de amor para o Misael. Não é uma carta de amor para você. Porque você ainda não provou desse amor. Por isso que a vida é pesada. Por isso que a vida é cansativa. Por isso que a vida é chata. Mas nós precisamos entender, e é importante o entender, ok? Nós precisamos entender quem Deus é, só que ir também para o outro nível, que é o provar. Uma das coisas importantes que Deus é, e que nós vamos viver nesse final de semana, é todas as qualidades de Deus e os atributos dele. E até o final desse sábado, a gente vai sair daqui, dessa igreja, os que participaram dessa conferência toda, provando desse amor, provando de quem Ele é. Quem é que acredita nisso? Fala um amém. Só quem trouxe boca e acredita, pode falar, tá? Então vamos lá, quem Deus é? Uma das coisas que os irmãos aprenderam é que Deus é Senhor, né? Tem um texto aí que deixa bem claro, Deus é Senhor. E quantos aqui já oraram assim? Agora eu vou pedir para levantar a mão. Senhor meu Deus, Senhor Deus. Levanta a mão, quem já orou Senhor? Só quem orou Senhor. Agora adivinha uma outra coisa que a Bíblia fala que Deus é. Passa um próximo slide, por favor. Olha só o que Deus é. A palavra de Deus diz assim, o próprio Cristo falando: eu já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Então uma das coisas que Deus está falando para nós nessa noite é que, vocês podem me ver como servo, está tudo bem, está certo, só que vocês podem começar a me chamar de amigo, porque eu chamo vocês de amigo. Agora levanta a mão, quem já orou amigo? Você viu a diferença? Agora o que é mais fácil, eu provar do amor de um Senhor ou de um amigo? Para pensar. O que é mais fácil? Eu ter intimidade, o coração aberto, de abrir o meu coração. Caminho a Cristo, capítulo 11, a oração é abrir o coração a Deus como se fala a um amigo. Agora, se é um Senhor, não, Senhor Todo-Poderoso, em Tua presença eu me encontro, e não está errado. Só que também não está errado você chegar na presença de Deus e falar: tá ruim, amigo, tá doendo. Nossa, está um inferno isso aqui, olha como é que está meu casamento, olha como é que está a minha vida, olha como é que está a minha conta financeira, eu não sei o que está acontecendo com a saúde da minha casa, não sei o que está acontecendo com isso, me ajuda, amigo. Quando a gente começa a tratar Deus como amigo,
Ele começa a nos tratar como amigo também. A gente começa a ver Ele como amigo, a gente começa a sentir Ele como amigo. E aí a gente começa a provar desse amor de Deus. E não ver só Deus como um Senhor, e Ele é Senhor. Só que Deus não é só uma coisa, igreja. Deus é múltiplas coisas, Ele é vários, Ele tem vários títulos, e tudo isso é só uma sombra do que Ele é. A palavra de Deus diz, no próximo slide, que Ele é mestre. E nós sabemos disso. Deus é mestre. Só que o próximo slide diz que Ele é Abba. Abba, Pai. E muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e falamos Pai. Pai nosso que estás nos céus, Pai, Pai, Pai. Está errado? Não, é bom. Só que Jesus, quando Ele estava, em algum momento, eu só não me lembro se é no Getsemane, ele usa a expressão Abba. E Paulo, ele usa aí 2 vezes essa expressão Abba. E tem esse texto aí de Abba, do Gálatas, que fala assim, porque... Não, tem um outro texto em Romanos que fala assim, que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos os seus filhos, por isso nós podemos chegar a Deus e falar Abba. Quem aqui sabe o que significa Abba? Abba, Pai. O texto acho mesmo não fala Abba, Pai, está aqui, Abba, Pai. Só que essa tradução, ela não é tão fiel. A tradução de Abba não é os adultos que falam para os pais, é as criancinhas que falam para os pais. E como é que as criancinhas chamam o pai, Aline? Chama pai? Pai! É assim que as crianças... Como? Papai. Paizinho. Papaizinho. Tem diferença se a gente começar a orar falando paizinho? Papai. Ou papaizinho. Vocês entendem, gente, que você começa a entrar numa intimidade com Deus diferente? A gente começa a acessar um Deus diferente, a gente começa a ver o amor de Deus de uma forma diferente. Deus não passa a ser apenas um Senhor, que Ele é Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é Senhor, só que Ele também é o meu Pai, o nosso Paizinho, a quem a gente pode correr, a quem vai estar do nosso lado, independente do pai que você teve aqui na terra, você tem um pai, um paizinho que cuida dos filhos. Aí a gente vê o apóstolo João, que é o que mais se chegou para Deus, que sentiu o amor de Deus, e ele fala, filhinhos, 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 porque ele entendeu o que era ter um paizinho. E aí João apresenta para nós um pai, um paizinho. Mas eu te pergunto, o que apresentaram para você? Um senhor? Te apresentaram um mestre? Te apresentaram um Deus exigente que cobra de você? Ou te apresentaram um amigo? Ou te apresentaram alguém que quando você erra, ele fala, ei, eu não te condeno. Ei, eu não estou falando para você ficar errando, mas eu não te condeno. Sai desse lugar, vai e não peques mais. Que tipo de Deus que apresentaram para você? E a minha pergunta para você em especial é, que tipo de Deus que você tem apresentado para o mundo? Um Abba? Um paizinho, um papai, um papaizinho que me ama, que me cuida. Um amigo, ou então um senhor, um mestre, que também é, só que ele tem esse outro lado, esse lado amoroso, esse lado que ama, que cuida. E ele não só tem, ele é esse outro lado. Olha o último texto, passa ao próximo slide, quem é Deus? Mas para que isso? Porque para nós entendermos o que é a vida, nós precisamos entender quem é a vida. Olha só esse texto que forte, igreja. Isso aqui é Moisés lá na sarça ardente. E disse Deus a Moisés. O que Deus disse para ele? Alguém lê aí, por favor, vamos ler junto. E disse Deus a Moisés, E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Qual que é um dos nomes de Deus? Alguém aqui não levanta a mão, já falou assim, eu sou idiota, eu sou burro, eu sou qualquer coisa negativa. Qual que é o nome de Deus? Já leram um mandamento que diz assim, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Fica falando que você é isso. Continua falando que você é essas coisas aí que você às vezes pensa ou fala. Ai, Misael, nada a ver. É a Bíblia?
A questão é, vocês querem vir para a igreja para ouvir sempre a mesma coisa ou querem aprender algo novo e sair daqui com uma transformação? Porque a palavra de Deus diz que se nós conhecemos a verdade nos transforma. A verdade nos liberta. E o que nós precisamos entender é que um dos nomes de Deus é Eu Sou. E todas as vezes que eu falo, olha, eu sou lerdo, eu sou qualquer coisa negativa, você está falando de tabela, Deus você é. Forte, né? Nunca mais fala eu sou qualquer coisa negativa. Ai, Misael, quero entender mais sobre isso. Amanhã a gente entra nesse ponto, sobre eu sou. Hoje vamos ficar na questão de Deus. Próximo slide, olha que lindo que Deus é. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. E aqui vem um ponto muito importante que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que qual que é o segredo para se eu conheço a vida, se eu conheço a Deus. Segundo esse texto, o que ele diz? Se eu colocar a saia na norma, se eu comer na hora certinho, é assim que eu conheço a Deus? Não que isso não seja importante, mas segundo esse texto, como é que eu demonstro que eu conheço a Deus? Amando. É muito fácil guardar a lei, gente. Eu quero ver amar o próximo. É muito fácil obedecer os mandamentos. E olha que é difícil, tá? Mas é muito fácil você fazer isso. Eu quero ver você amar o seu próximo. Eu quero ver você amar o próximo. E o próximo que a Bíblia fala é a pessoa que está em casa. É você dar um abraço, é você olhar no olho, é você falar palavras boas. É você perdoar, que outrem difícil que é perdoar. É você dizer, às vezes, eu te amo. Você acredita que tem pessoas, talvez, aqui nessa igreja, espero que não hoje, que nunca ouviram eu te amo dos pais? Vocês vão se surpreender quando vocês começarem a ouvir a história das pessoas. Pessoas que nunca foram abraçadas pelos pais. Já abraçaram alguém que tem dificuldade em abraçar? Você abraça a pessoa e a pessoa fala, não, parece que, nossa, está dando um choque na pessoa. A pessoa meio que sai ali de lado. Por que isso? Porque ela não recebeu isso. Aí como que a gente vai entregar aquilo que nós não recebemos? A questão é, o que Deus é? Amor. E não adianta eu querer falar de Deus, eu querer entender sobre a vida, ou eu querer testemunhar dele se eu não consigo amar, ou se eu tenho dificuldade em amar. E o trem difícil que é amar. É desafiador, mas é bom demais, porque Deus é amor. E a todo tempo, Deus está nos chamando para perto dele. A todo tempo, Deus está nos atraindo para Ele. A todo tempo, Deus está falando, ei, eu estou à porta. Me escuta, deixa eu te amar, deixa eu cuidar de você. Ele é o bom pastor, Ele conduz, Ele cuida, Ele sara, Ele faz o que precisa ser feito. Tudo que a gente precisa fazer é não criar resistência, é deixar Ele nos atrair. Existe um texto que eu gosto muito que diz que quando Ele fosse atraído, quando Ele fosse levantado, a todos Ele atrairia para Ele. E a todo momento Deus está te atraindo, só que tem algumas pessoas que mostram um Deus que não é amor. E talvez essa pessoa seja eu, ou seja você. E talvez aqui na igreja você mostre um Deus de amor, mas eu te pergunto, e lá fora? Mas eu te entendo, porque como que você vai mostrar aquilo que você não provou? Como é que você vai falar daquilo que você não conhece? Se você não conhece o que é a vida, se você não provou desse amor, como que você vai transbordar desse amor? Como é que você vai levar para as pessoas um Deus que salva, se você não está salvo, se tem medo da sua salvação, se tem medo de sair para fora e ser atropelado e perder a salvação? Eu estava conversando, acho que foi com o Biel essa semana, a questão de muitas, não, minto, foi com outra pessoa, acabei de lembrar. Muitas vezes a gente tem medo de perder a nossa salvação, com coisa que é o que eu faço que faz ganhar a minha salvação ou perder ela. Misael, fazer é importante? Só que o mais importante do que você fazer as suas coisas é você crer. A palavra de Deus diz que quem crê vai ser salvo. Quem crê e for batizado, não é o que fizer todas as coisas. É importante fazer? É importante fazer. Só que o fundamental é você crer. Crer que você tem um Pai que ama você, que te perdoa. Eu não sei qual foi o seu erro. Eu não sei qual que é a sua dificuldade em amar. Eu não sei qual é a sua dificuldade em se enxergar como Ele te vê. A nossa vida
é para ser uma vida e uma vida em abundância. E eu te pergunto nessa noite, reflita, você está vivendo uma vida em abundância? Abundância significa que está sobrando, está tipo assim, olha, a gente tem muito dinheiro, tem muita saúde, tem muito amor, tem muita espiritualidade. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se eu não estou vivendo essa vida em abundância, tem alguma coisa de errada comigo. Porque Jesus veio, não veio nesse mundo? Ele não cumpriu a parte dele da promessa? Cumpriu. Agora, se eu não estou vivendo, se você não está vivendo essa vida em abundância, o que falta? Será se não é provar dessa vida e dessa vida em abundância? Será se não é começar a pedir para Deus, me ensina a amar? Será se não é só falar, Deus, me ajuda na minha incredulidade? Deixa eu provar desse amor, me mostra, me prova. Eu quero conhecer, Deus, você, e não a teoria, e não só uma letra. É importante sim, isso aqui é a base da nossa fé. Só que quando eu provo, nossa, tudo muda. Quando Saulo tem um encontro com Deus, e ele vê Deus, e ele tem aquele momento, aquela experiência com Deus, a vida dele é transformada, e ele entendia muito sobre Deus. Se tinha alguém que entendia da letra, era Deus. O que falta para nós, como povo de Deus, é começar a provar desse amor. E quando nós provarmos desse amor, a gente vai começar a compartilhar, e vai ser simples. Eu queria ler um texto para vocês. Agora eu não sei onde que está a produção. Esse é bom também. Esse aí está no caminho a Cristo. Bem no comecinho, diz assim, ó, Deus é amor. Está escrito em cada botão de flor que se abre, e em cada folha que cresce no campo. Os belos pássaros que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores perfeitas e delicadamente coloridas, que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta, com sua exuberante e viçosa folhagem, tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Deus, e do desejo que Ele tem de nos tornar felizes. Oh, Deus quer te fazer feliz. Deus tem o desejo de fazer feliz. Dá para você parar de criar resistência? Porque Deus deseja te fazer feliz. Se você não está sendo feliz, tem alguma coisa criando resistência entre o desejo de Deus e a sua felicidade. Deus tem o desejo de te fazer feliz. E agora, se nós não estamos vivendo uma vida feliz, é alguma coisa que nós estamos fazendo. Existe um texto no Desejado que diz assim, ó, cada alma tem aí, eu só não sei onde que está, gente. Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fosse única a quem o Salvador houvesse morrido. E eu vou lá para o final. Não, essa parte mesmo, desculpa. As penas de cada uma lhe tocam o coração. O grito de socorro chega-lhe ao ouvido. Ele veio para atrair a si todos os homens e ordena-lhes, segue-me. O seu espírito se comove com a alma, atraindo-as para ele. Muitos recusam ser atraídos. Jesus sabe quem são. Sabe igualmente quais os que lhe escutam de boa vontade ao chamado e estão prontos a colocar-se sobre o seu pastoral cuidado. Diz ele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço elas, e elas me seguem. Cuida de cada uma como se não houvesse nenhuma outra na face da terra. Deus, Ele olha para você e Ele cuida de você, da sua casa, como se não houvesse ninguém mais. Ele olha para você nessa noite, Ele fala, eu me importo, é com você em especial, não é com a igreja, não é com o povo, é com você. A alma que se entregou a Cristo é mais preciosa, o texto vai estar um pouco bagunçado, que eu estou pulando aqui, gente. A alma que se entregou a Cristo é mais preciosa aos seus olhos do que todo o mundo. Ei, você tem valor? Se você já se entregou a Cristo, para Ele, você é mais precioso, mais preciosa que todo mundo. O Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma única alma fosse salva no seu reino. Jamais abandonará uma pessoa por quem morreu, a menos que os seus seguidores o queiram deixar. Eles o há de segurar firmemente. Deus, Ele olha para você e Ele fala, eu não vou te soltar. A gente vai junto até o fim.
Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra no nosso coração, Ele vai aperfeiçoar. A boa obra que Deus começou no seu coração, Ele vai aperfeiçoar. Só para de criar resistência. Começa a olhar para Deus como quem Ele é. Começa a pedir para Deus para você provar desse amor. Começa a fazer prova dele para você conhecer desse Deus, mas não conhecer só na teoria, mas conhecer na prática. Para de mostrar só um Deus Senhor. Ele é Senhor, só que Ele também é um Deus amigo. Ele é um Deus irmão. Ele é um Deus Pai. Ele é um Deus Abba. Ele é um Deus Paizinho, que se importa com você. Começa a experimentar desse amor. Começa a experimentar desse cuidado. Mas qual que é o problema? O problema é a nossa casa. O problema é você na sua casa. Porque talvez você, que é a imagem e semelhança do Criador, falo em especial para os homens, o pai, o chefe da casa, que é o pai, não está representando Deus para os seus filhos. Talvez você, pai, que está me ouvindo nessa noite, os seus filhos não reconhecem Deus como um pai de amor, terno, compassivo, misericordioso, e a culpa é sua. E eu te entendo, talvez você não provou desse amor, mas começa a pedir para Deus te mostrar. Porque os seus filhos precisam sentir desse amor, eles precisam sentir desse amor. Fizeram um experimento há um tempo atrás, com alguns macacos, e pegaram um filhotinho de macaco e colocaram numa gaiola. E nessa gaiola, esse macaquinho, filhotinho, ele tinha uma robô, que estava toda fofinha, sabe, como um ursinho de pelúcia, mas era uma robô, fingindo que era uma macaca. E uma outra robô era toda de ferro, mas tinha uma mamadeira com leite. E soltaram, cada robô de um canto, e soltaram esse filhotinho de macaco. Adivinha para quem que ele foi? Para quem dava comida ou para quem dava um pouquinho de amor e afeto? Os cientistas ficaram chocados, eles não sabiam que isso ia acontecer, mas os macacos preferiram passar fome do que ficar sem o carinho, sem o afeto. E nem era tão afeto assim, só era fofinho, lembrava a mãe deles. Eles ficaram sem comer, mas eles não ficaram sem amor. Os seus filhos, pais que estão me ouvindo, preferem não ter tanto luxo do que ficar sem o amor de vocês. E muitas vezes os pais preferem entregar luxo ou trabalhar tanto para entregar uma vida boa, e pelo menos com os macacos, eles preferiam passar fome do que ter a presença do pai, o amor e o carinho dos pais. Posso trazer amanhã, tem no meu Insta, tem essa experiência. Como que nós vamos conhecer um Deus que ama, se as pessoas em volta não amam? Como que eu vou falar de um Deus que ama, se eu não recebi amor? Ah, mas meus pais me amam do jeito deles. Para de falar isso, vocês que estão aqui, ou de tratar assim. Aprende a amar do jeito que a pessoa precisa ser amado. Aprende a entregar do jeito que a pessoa precisa receber. Ah, mas Deus ama, só que Deus enviou Misael, Abadá, Deus enviou você nesse mundo. E adivinha para que nós estamos aqui nesse mundo? Para representar quem Deus é. Então nós precisamos sim falar sobre todas as coisas que Deus deixou escrito, só que nós precisamos mostrar para as pessoas. Paulo fala que nós somos cartas vivas nessa geração. As pessoas não precisam ler a Bíblia, as pessoas precisam ler a minha vida, a sua vida. E quando as pessoas leem o seu casamento, o que elas veem? E quando as pessoas leem a sua vida com seus filhos, o que elas veem? Quando as pessoas olham para a sua casa, filhos que estão me ouvindo, o relacionamento que vocês têm com seus pais, o que as pessoas veem? É muito fácil a gente vir para a igreja e colocar a roupa e cantar. É gostoso, é bom. Difícil é a gente viver o evangelho em casa. Esse é o desafio. Mas fala assim, tem jeito. Quem trouxe boca, fala assim, tem jeito. Nossa, gente, poucos trouxeram boca, né? Gente, só quem trouxe a boca para a igreja, fala assim, tem jeito. Amém, tem jeito. Glória a Deus que tem jeito. Tem jeito, e é por isso que nós estamos aqui, para a gente começar a mudar essa realidade, para a gente começar a sentir esse amor. Vem no piano, por favor. Para a gente começar a sentir esse amor, para a gente começar a manifestar quem Deus é.
Deus é amor, e nós precisamos mostrar para as pessoas esse amor, porque pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe o que eu acho mais incrível? É que Deus provou o seu amor para conosco, mandando Jesus, enviando Jesus morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Eu não sei qual é o seu erro, como que você viveu até aqui, mas uma coisa eu sei, você pode sair daqui diferente. Tudo depende de uma decisão. É no momento de decisão, diz uma frase, que o seu destino é traçado. Não importa como foi o seu casamento até aqui, não importa como é que está o relacionamento com seus pais até aqui. Talvez o seu coração está tão fechado que você fala, eu não preciso ficar falando eu te amo. Ele sabe que eu amo. Ele sabe, só que é importante falar. É importante demonstrar, porque amor é Deus. Deus é o amor. Só que se nós ficarmos apenas ouvindo, vai mudar alguma coisa? Só ouvir. Nossa, que lindo. Nossa, é importante, é verdade. Nós precisamos começar a viver aquilo que a gente fala. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem está com a esposa ou com o esposo aqui? Só quem está, fica de pé, quem está com o esposo e com a esposa. Só o esposo e a esposa. Quem não está com o esposo e com a esposa, o pessoal que está na internet, se você está com o seu esposo e com sua esposa, junta aí neles agora, tá bom? Fica juntinho vocês. Quem não está com o esposo e com a esposa, eu quero que vocês olhem isso, ok? E se você está solteiro, fala a Deus, traz o meu, traz a minha. Tá bom? Fiquem de frente um para o outro. Antes de eu pedir para vocês fazerem um pouco mais, presta atenção no que eu vou falar. Para vocês que são pais, existe um estudo que diz que os seus filhos preferem apanhar do que vocês brigando. Eu nunca bati no meu filho, não, mas se vocês brigam perto dos filhos de vocês, os seus filhos preferem apanhar do que ver vocês brigando. Então, cuidado quando vocês forem discutir. Cuidado, porque talvez vocês estão acabando com a vida dos seus filhos e não tem ideia por quê. Aí ora, Deus, faz alguma coisa. Era para você fazer. Mas tem jeito. Graças a Deus tem jeito. Vocês vão segurar na mão um do outro e vocês vão olhar nos olhinhos de vocês. Quem está sem o esposo e a esposa, dá uma olhada para um dos casais. Fica olhando. Vocês vão olhar só no olho. Isso se chama, não olha mais para mim, fica olhando no olho. E se for difícil, olha mesmo que seja difícil. Viva o exercício, a mais difícil, a mais desafiador. Só que fala, eu vou olhar no olho. Olha no olhinho dela, olha no olhinho. Para quem está, fica olhando, tá, os casais. Igreja, nosso olho tem essa parte branca chamada esclera. Quando a gente olha olho no olho, dá para saber. E quando desvia, dá para saber também. Então é comprovado que se eu ficar olhando por muito tempo, eu começo a sentir amor. Pode ser um estranho. Se eu fico olhando ele por muito tempo, no olho, eu sinto amor. E uma das coisas que se perdeu hoje em dia, ainda mais com a tecnologia, foi o quê? O olho no olho. O homem agora, eu quero que você fala para ela, quando você viu ela pela primeira vez. Marido, fala. Quando você viu ela a primeira vez, como é que foi? Homem que está aqui, como é quando você viu ela? Conta para ela, como é que você se sentiu? Quando você foi falar para ela, quando você foi conversar com ela? Quando você pegou ela na mão, como é que foi? Ai, Misael, o que isso tem a ver com a mensagem? Ei, tem um texto que Paulo fala assim, trazer à memória aquilo que traz esperança. Se os casamentos estiverem firmes, vocês vão ver o que vai acontecer nessa igreja. Se a gente tiver amor entre o marido e a mulher, vocês vão ver o que acontece. Trazer à memória o que traz esperança. Isso não é uma coisa boa? Lembrar quando pegou na mão, fala para ela. Quando você deu o primeiro beijo, homem, homem, homem. Quando você deu o primeiro beijo, fala só para ela, fala baixinho assim, ó, como é que você se sentiu quando você deu o primeiro beijo? Agora tem uma boa. Quando você viu ela de branco. Nossa, fala para ela, fala, verbaliza. Verbaliza, a gente está aqui para
fazer isso, romper com isso. Quando você viu ela pela primeira vez, quando você viu ela entrando de branco na igreja ou no campo, como é que você se sentiu? Fala para ela. Por que isso é importante? Nossa, isso muda tanto se fizesse isso uma vez por mês. Pode dar um abraço, vocês. Quem ficou feliz? Vocês, os casais não, mas quem ficou feliz em ver isso? Quem ficou com inveja? Nós precisamos disso. Chega de teoria, igreja. Misael, eu estou cansado. Estou cansado de ver uma igreja morta. Estou cansado de ver a gente falando, ensinando. A gente tem uma mensagem linda e é verdade. É importante sim a gente ter todas as coisas que Deus fala. Sábado, os mandamentos, o Apocalipse, Daniel, é fundamental. Isso queima no meu coração também de levar. Só que não adianta a gente levar isso sem levar o essencial, que é Ele. As pessoas não vão olhar para nós e vão falar assim: nossa, vocês são o povo de Deus, porque vocês estão guardando a lei. Eles não estão nem aí, a Bíblia mesmo fala isso. Nisso o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos, quando fizerem o quê? Agora vai ficar falando só de amor. É claro que eu vou falar de amor. Se Ele é amor, como é que eu não vou falar de quem Ele é? Não quer ouvir de amor? Então feche os seus ouvidos para não ouvir falar de Deus, porque Deus é amor. Agora, se você não sente, se você tem dificuldade em sentir amor, misericórdia de você, eu tenho pena, mas tem jeito. Mas vai ser desafiador. Só quem tiver coragem. Foi um pouquinho difícil começar a falar? Homens, foi um pouquinho difícil? Não? Que bom. Às vezes é. Tem uns casais que têm um pouquinho de dificuldade em falar obrigado para os casais. Agora a igreja toda pode ficar de pé. Porque existe uma outra forma da gente amar. Muito importante. Eu quero que vocês façam dupla. Homem com homem, mulher com mulher. Vamos lá. Divide aí, conecta aí, homem com homem, mulher com mulher. E a gente vai amar de uma outra forma. A gente aprendeu uma forma de amar, agora a gente vai achar uma outra forma de amar. Homem com homem, mulher com mulher. Dupla de dois, que nem na época da escola, tá? Homem com homem, mulher com mulher. E identifica... Ainda está juntando as duplas. Tá sem, Gabriel? Acha, venha para cá. Já está com alguém aí, Senira? Já, então tá bom. Qual é uma outra forma de amar? Olho no olho, esse é importante. Faz o desafio depois em casa. Eu fiz uma vez com meu sobrinho de 7 anos, ele deve estar assistindo, o Samuel. Ele tinha uns 7 anos na época, 7, 8 anos. Gente, eu coloquei ele em cima do carro, aniversário dele. E eu comecei a olhar nos olhinhos dele, mas esse menino chorou tanto. Eu falei umas coisas também para ele, mas ele chorou tanto. Pergunta para ele, o que ele ganhou no aniversário dele? Eu dei uns presentes para ele, ele não lembra, mas esse momento ele lembra. Por quê? Nós somos construídos de memórias. Memórias marcam a nossa vida. Então as experiências que eu tenho com Deus marcam a minha vida. Quando quem veio aqui na frente aceitando Jesus aquele dia emocionado, você nunca vai esquecer esse momento. Então é importante nós, filhos de Deus, aprendermos essas coisas e amar intencionalmente. Porque odiar, machucar, a gente acaba fazendo sem querer. Então vamos começar a amar de forma intencional. Uma das formas é o olho no olho. Faz essa experiência em casa. Por mais que seja desafiador, se desafie. É desafiador, mas se desafie. Agora a gente vai amar de uma outra forma. E é uma forma que cura muito e planta muitas coisas boas. Provérbios diz assim, o poder da vida e da morte está onde? Quem sabe? O poder da vida e da morte está na língua. O poder de trazer vida ou trazer morte está na sua língua. E eu te pergunto, antes da gente fazer essa dinâmica, quantas palavras feriram você e mataram você? Não vamos entrar nesse assunto não, é só para você pensar, como que a palavra tem poder?
Só que a gente pode curar. Se o poder da vida e da morte está na palavra, o que nós podemos fazer e devemos fazer como filhos de Deus? Trazer vida. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: com licença, eu vou te amar. Eu nem pedi para abraçar. Olha que gostoso, gente. Esse povo ama fácil. Nossa, eu me surpreendo com essas coisas. Pode abraçar, mas não era essa a dinâmica. Que gostoso. Obrigado, Jesus. Eu quero que se identifique a pessoa mais velha da dupla. Ou do grupo, eu estou vendo que tem uma pessoa que está em 3. Identifica a mais velha. A mais velha vai começar a plantar sementes boas na vida dessa pessoa. Quando eu falar já, você vai começar a falar coisas boas para ela. Você vai começar a falar. O que tiver, você é isso, você é aquilo, você é luz, você é... Pode começar o mais velho. Olha no olho se você puder. Segura da mão se você quiser. Mas faz do seu jeito. Só não deixa de falar. Eu quero que você fale coisas boas para essa pessoa. Você é a luz do mundo, você é importante, você é eleito, você vai fazer grandes coisas, Deus te escolheu, você é amado, você é amada, você é especial para Deus. Você tem um chamado nessa geração. Fala, verbaliza, não para de falar. Verbaliza, pode falar para ele. Fala, você é amado, você é muito amado. Você é um líder, você é um líder. E você veio para iluminar esse mundo. E muitas coisas vão acontecer através da sua vida. Agora a pessoa mais nova retribui. Olha para ela e fala coisas boas. O que ela é? Fala para ela. Quem ouviu, agora vai começar a falar coisas boas. Planta sementes boas. Fala. Você é importante, você é eleito, você foi escolhido por Deus, você é amado. Você veio para fazer a diferença, você é líder, você é especial, você é inteligente, você é talentoso, você é dedicado, você é criativo, você é criativa. Quem terminou e quiser sentar, pode sentar. É só eu que estou sentindo uma coisa diferente? Eu nem participei. Tem alguém sentindo algo diferente assim? Parece que a atmosfera mudou. Não sei se é coisa da minha cabeça. O amor constrange. Se algumas pessoas riram, faz parte, a Bíblia fala, o amor constrange. Se algumas pessoas choraram, faz parte, o amor constrange. Está tudo bem, o amor constrange. O que é ruim é a nossa frieza. Muitas vezes eu sentado aí no banco, eu ouvia assim as pessoas falando: a igreja é um hospital, a igreja é um hospital, e vai continuar sendo um hospital e um cemitério se a gente não começar a curar, se a gente não começar a se importar, se a gente não começar a abraçar, se a gente não começar a amar. E às vezes amor é exortação também, tá? Só que exortação com amor. Sabe por que o Misael está aqui em cima hoje? Porque um dia o seu tio falou comigo, puxou a minha orelha, mas com amor. Para quem não conhece a minha história, durante um tempo eu usei muita droga, todo dia fumava, final de semana cheirava. Esse era o Misael de alguns anos atrás. Aí o Misael foi para a comportagem de férias. Quem lembra das comportagens de férias? Eita, coisa boa que foi aquilo. O Misael saiu da comportagem de férias e eu encontrei um povo. Eu encontrei um lar, eu encontrei uma família, alguém que eu pertencia, e já as drogas não faziam sentido, e eu entrei para a comportagem, eu entrei de cabeça. E aí tomei algumas decepções, mas foi muito bom.
E a associação aqui da ASPA me entregaram a chave da Kombi e colocaram eu como líder de equipe. Nossa, eu cresci demais. E eu me sentia tão importante. Eu tinha controle daqui, estacionava a Kombi lá, os comportores, que gostoso. Só que entrou 2 comportores que usavam droga. E não culpa deles, culpa minha. Eu me envolvi com eles e a gente acabou errando. Eles saíram e o Misael ficou, porque eu achava que eu era inteligente, ninguém me pega. Comportando, usando droga. Escândalo, né? Que pouca vergonha. E mesmo assim Deus me amava. E mesmo assim Deus batia na minha porta e falava: volta, filho, sai desse caminho, sai dessa. Você é líder, você é luz, você não veio para ficar nas trevas. E eu juro para vocês que eu ouvia várias vezes Deus falando: sai, sai, sai. Uma vez eu fui comprar droga, onde eu fui vender livro, e o pessoal falou: mas você não era crente? Nossa, aquele dia ali doeu. E eu não parei. Aconteceu, não sei como, Deus colocou que os jovens que estavam comigo descobriram e ligaram para o Bruno. E o Bruno baixou lá desesperado. Eu imaginei o que estava acontecendo. E o Bruno conversou com todo mundo, um por um. E depois foi conversar comigo. E ele sabia o que estava acontecendo. E quando ele chegou para falar comigo, adivinha o que ele fez? Me amou. E ele chorou. Ele chorou demais, demais, demais. Ei, eu não senti o amor dos meus pais. Eu sei que meus pais me amavam, só que eu não senti o amor deles. Por tantas coisas que aconteceram, Misael, eu via meus pais chorando por mim, eu não estava nem aí. Mas quando eu via um estranho, alguém que não, entre aspas, não se importava comigo, chorando por mim e falando: como eu posso te ajudar, aquilo ali entrou no meu coração, que aquilo ali mudou a minha vida. Ninguém pregou para mim, não da forma como a gente está acostumado. Essa foi a pregação que mudou a minha vida. Como eu posso te ajudar? E eu com o coração duro falando: o quê? Ele continuou chorando, querendo me ajudar. Quantas pessoas precisam só ouvir de você com amor: como eu posso te ajudar? Pastores, líderes que estão aqui, talvez o que falta para essa igreja estar cheia das ovelhas é isso, ir atrás da ferida. Pais que estão me ouvindo, talvez o que falta para os seus filhos é isso, mas talvez eles já estão tão fechados que não vai ser vocês. Porque comigo não foi meus pais, meu pai podia fazer o que fosse, eu não ia ouvir eles, porque eu estava muito fechado para eles. Mas que bom que Deus colocou alguém para me amar, e é por isso que eu falo tanto disso, que eu entendi como que isso é importante, porque mudou a minha vida. E hoje eu prego para vocês, não de um Deus que eu ouvi falar, não de um Deus que os meus pais serviram, mas do meu Deus que mudou a minha vida, que me ama, que me resgatou, que me tirou do fundo do poço e me trouxe até aqui agora. E vai me levar para lugares muito mais altos, porque mais altos são os pensamentos dele e os sonhos deles para a minha vida do que vocês podem pensar ou eu. E é o que ele tem para cada um aqui. Só que eu não posso só entender, e é importante, mas eu preciso sentir que eu sou essa potência na mão dele. Que eu sou luz, que eu sou amado, que eu sou sal, que eu sou filho amado de Deus. Que Deus nos abençoe e que nesse final de semana algo sobrenatural aconteça aqui, que eu creio que já aconteceu, já está acontecendo, só que só está começando. Eu tenho um convite para você que está nos assistindo online: vem presencialmente. Vale a pena, sai de casa. Se você está em outros lugares, sai de casa e vem para cá. Vamos encher esse lugar. Convida, compartilha. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que o Espírito de Deus, ele faz coisas assim incríveis. E eu creio num Deus que é vivo. E aonde ele chega, as coisas mudam. Então vem para cá. E para vocês que estão aqui, convida as pessoas, manda mensagem. Talvez ela só precisa disso. Convida você, os seus filhos, ou os seus primos, eu não sei, quem está um pouquinho distante, ou que está um pouquinho desanimado, manda mensagem, ama, se importa. Porque até o final desse sábado, a gente vai ver uma transformação nessa igreja, em nome de Jesus. Amém?